Bem-vindo para mais um tutorial. Agora será apresentado como calcular o tempo entre duas datas. Eu tenho a data de entrada e a data de saída. Entre a data de entrada e a data de saída, possui 2 anos, 4 meses e 0 dias. É o tempo entre essas duas datas. Ou você pode obter, por exemplo, 851 dias. Em seguida, também tem uma data de entrada e uma data de saída. O dia de entrada e o dia de saída é o mesmo, mas somente a hora. Entrou às 9 e saiu às 17. O total possui 28.800 segundos, depois 480 minutos e 8 horas. É isso que eu apresento nesta aula, como obter o tempo entre duas datas. Nesta aula será utilizado o servidor local OneP Server. Start o servidor, também abro no gerenciador de arquivos OneP Server, em seguida o diretório padrão do OneP Server e o diretório Celk que eu criei dentro do diretório padrão www. Abro esse diretório Celk no editor, você pode utilizar qualquer outro editor, simplesmente arrasto para abrir o diretório, crio o arquivo index.php com a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Coloquei um title para ser apresentado na aba do navegador e dentro do corpo eu acrescento um título utilizando H2 com a frase calcular tempo entre duas datas. Posso abrir no navegador desde que eu tenha startado corretamente o servidor OneP Server, coloco localhost e em seguida esse diretório Celk. E tenho o resultado, primeiro o título na parte superior que eu coloquei e a frase calcular tempo entre duas datas. E as duas datas serão as seguintes. Abro o PHP, finalizo o mesmo, utilizo a palavra reservada new para instanciar o datetime e indico a data de início. Será 2002, importante, precisa seguir este padrão, 2022, primeiro o ano, depois o mês e o dia. Você coloca neste padrão. Hora, 24 horas, por exemplo, 15 horas, eu deixo neste caso 9 horas, 00 minuto, 00 segundo. Atribuo esta data para uma variável com o nome de entrada. Eu quero calcular o período entre a data de entrada e a data de saída. Pode ser a data de saída, por exemplo, do veículo do estacionamento, ou a entrada da pessoa no trabalho e a saída do trabalho. New date time, data e hora. Novamente, utilizo o mesmo padrão que eu coloquei aqui na parte superior. Copio essa data e coloco data de entrada 9 e horário de saída sendo as 17. Eu quero a diferença entre as duas datas. Para calcular a diferença, pego entrada, em seguida utilizo esta função e indico a data de saída. E o valor eu posso atribuir para uma variável com o nome de intervalo, intervalo entre as duas datas. Dou um var dump só para conferir o que ele possui, cifrão intervalo. Confiro no navegador, atualizo, eu tenho ano, 0, mês, 0, dia, hora, minuto e segundo. Significa que eu consegui extrair corretamente. Agora eu faço o seguinte, dou um eco para imprimir o valor, em seguida utilizo cifrão intervalo e isso eu quero é o ano, então coloco Y, o editor está apresentando que eu tenho esta opção, se você der um Ctrl espaço, apresenta dia, hora, minuto, segundo, ano, eu quero é ano, obter o ano. Em seguida coloco a palavra anos. Quantos anos tem? Eu altero a data para conseguir ver algum resultado. Coloco 2021 e neste local coloco 29. Atualizo quanto? Um ano. Então significa um ano e depois eu tenho um dia e 8 horas. Um ano, 2021 para 2022, do dia 29 para o dia 30, um dia,
das 9 às 17, 8 horas. Então, por isso que eu tenho aqui no VARDUMP e aqui eu tenho um ano. Um ano, agora eu quero imprimir um ano, um dia, dou um espaço, ou melhor, só a vírgula, depois concateno, concatenar significa juntar. Novamente, eu pego a variável intervalo, que possui um intervalo entre as datas, eu quero o valor, dou um contra-espaço, refere-se a meses. Então, aqui eu tenho M de meses. Concateno, dou um espaço, coloco a palavra meses. Conferir se será apresentado 1 ano e 0 meses. Para ter algum mês, então eu coloco aqui 4, não, aqui deixo 5, é o de entrada que eu coloco 4. Atualizo 1 ano e 1 mês. Depois do mês ainda sobrou dias. Será que tem dias? Conferir, vírgula, concateno para juntar. Novamente pego a variável cifrão intervalo e indico que eu quero dia. Simplesmente pego o D. Por isso que é importante utilizar o datetime, que é muito mais fácil trabalhar com data. Concateno, dou um espaço e coloco dias. Acrescento também uma quebra de linha, porque eu quero trabalhar com mais funcionalidades. Atualizo 1 ano, 1 mês e 1 dia. Ficou muito número 1. Então, aqui será ano 2020, mês 2 e dia 19. Só para ser diferente. 2 anos, 3 meses e 11 dias. Esse é o período entre as duas datas. Posso colocar aqui o comentário, calcular o tempo entre as duas datas. Aqui na parte superior, calcular o intervalo entre as datas. Este VARDUMP, vocês já viram os valores que eu recuperei, ano, mês, dia, hora, tem outras informações, semana, dias, quantos dias? 831. Quero recuperar agora este valor, dias. Acrescento aqui também um comentário, total de dias. Para isso, novamente, eco para imprimir, pego o que está dentro da variável intervalo, eu quero é dias, conforme eu apresentei no VARDUMP, dias, 831 dias. Concateno com uma quebra de linha, só para ficar mais organizado, também posso colocar a palavra dias. Confiro como que está ficando, 831 dias, é o intervalo entre as duas datas. Mas se eu colocar 2022, aqui 5 e depois novamente 29, vamos ver quanto tempo que há. Atualizo somente um dia e aqui também um dia. Retiro esse 29, coloco agora 30, atualizo 0 dias, porque não deu um dia, deu horas. Eu quero agora obter horas. Como que eu faço para obter horas? Posso também colocar o comentário. Primeiro eu coloco obter o intervalo em segundos. Eco para conseguir imprimir. Depois pego o que está dentro da variável saída, utilizo o getTimestamp, utilizo o getTimestamp para obter o timestamp da data e subtraio com o valor entrada, em seguida novamente o getTimestamp. Simplesmente concateno com a palavra segundos, porque que eu estou obtendo a quantidade de segundos. Confiro como que está ficando, se realmente será impresso o segundo, 28.800 segundos. Eu coloco aqui, por exemplo, entrou às 16 horas e em seguida 50 minutos, não, 50 minutos não, coloco 59. Conferir, atualizo 60 segundos, exatamente. Das 16h59 até as 17, dá 60 segundos. Imprimiu corretamente os segundos. Eu retorno para algum valor maior, dou um Ctrl Z para retornar como estava, 9 horas, será 28.000 segundos. Após obter o intervalo em segundos, copio isso, quero obter o intervalo em minutos. E quantos segundos tem um minuto? Um minuto tem 60 segundos. Então, simplesmente eu divido, coloco isso aqui entre parênteses para ser executado primeiro,
e depois divida por 60 segundos, porque cada minuto tem 60 segundos. Minutos, confiro se realmente apresenta corretamente, 480 minutos. Imprimiu corretamente. Importante essa parte aqui, primeiro colocar saída, depois a entrada, porque são coisas diferentes. Se você colocar, por exemplo, saída, você saiu às 9 e entrou às 4. Vamos ver o resultado que dá nesta matemática. Atualizo 5. Isto é, de 4 para 9 dá 5. Mas se você inverter 4 e depois colocar 9, conferir o que acontece, dá menos 5. Então, na subtração, você precisa primeiro colocar o valor maior que você, depois pelo que você quer subtrair. Não significa o valor maior, mas primeiro o valor, depois o valor que você quer subtrair. Após ter recuperado os minutos, eu quero recuperar horas. E cada hora tem 60 minutos. Então, novamente, abro parênteses, fecho parênteses, matemática básica. Execute primeiro o que está dentro deste parênteses, a subtração, depois o que estiver dentro deste parênteses, a divisão, e novamente divida por 60 minutos. 60 segundos, 60 minutos. Neste caso será horas, quantidade de horas. Atualizo, são 8 horas. Não preciso mais deste var_dump, só coloquei para vocês verem. Assim eu apresentei para vocês como obter o intervalo entre duas datas, colocando ano, mês, dia, depois somente em dias, segundo, minuto e horas. Por exemplo, horas você pode utilizar para calcular o tempo de trabalho. Minutos, quantos minutos o veículo ficou no estacionamento. Ou quando você quer calcular ano, mês e dias. Eu converto essa data no formato que temos o hábito de ver no dia a dia e também quero imprimir o valor. Então, a data de entrada, e para converter no formato que temos o hábito de ver no dia a dia, pego entrada, em seguida utilizo format para formatar em qual formato. Primeiro dia, depois mês, depois ano, Y maiúsculo para colocar o ano com 4 dígitos, hora H maiúsculo para a hora ter 24 horas, por exemplo, ao invés de colocar 1 da tarde, imprime 13 horas. Depois eu tenho minuto e também tenho o segundo. Coloquei em relação à entrada, coloco em relação à saída. Esqueci de colocar uma quebra de linha, concateno com uma quebra de linha neste local. Na parte inferior também coloco uma quebra de linha. Não é entrada, agora será a saída. Altero a palavra para saída também. Confiro como que está ficando, atualizo entrada e saída. Coloco mais uma quebra de linha só para separar. Aqui eu tenho os valores que eu quero calcular. Depois eu estou utilizando este cálculo total de dias, utilizando do próprio valor que está dentro desta variável, e aqui na parte inferior que eu estou calculando, então eu também separo por duas quebra de linha. Entrada e depois saída. Se eu entrei nesta data, não tem ano, não tem meses e não tem dias. Depois eu tenho este período. Ou posso separar, fazer o seguinte, pegar isso daqui na parte inferior, duplicar aqui abaixo. Esse dias eu deixo e aqui na parte inferior. Então, entrada B e saída também B. Altero, entrada B em todos os locais e aqui a saída B, altero em todos os locais também. Saída B, saída B, saída B. Neste local eu deixo poucas horas para conseguir ver segundos, minuto e horas. E na parte superior eu aumento o período, colocando, por exemplo, 2020, em seguida o mês 2 e horário, 9 horas continua, mesmo horário. Atualizo, agora ficou melhor. Entrada e saída, coloquei uma entrada com ano, e aqui abaixo somente horas para conseguir ver melhor.
segundo, minuto e horas, porque se eu deixar aqui na parte inferior essa data longa, fica uma quantidade de segundo muito grande, de minuto e hora para conseguir visualizar o resultado. Assim fica mais fácil de identificar que são somente 8 horas. E aqui também na parte superior eu consigo ver ano, mês e dias. Meses, 2 meses aumento. Ao invés de ser aqui 2, eu coloco simplesmente 1. Vamos ver, atualizo, entrada. São 2 anos e 4 meses. Apresentado como calcular o tempo entre duas datas, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas que será abordado como trabalhar com datas de forma mais avançada.